Alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos fazer a nossa revisão para a prova neste momento. Essa revisão você pode assistir como e onde quiser, a hora que quiser. Do que se trata a nossa primeira matéria? Reprodução. Professor, o que quer dizer reproduzir? Formar um novo ser. Reprodução quer dizer isso. Eu estou formando um novo ser. E como é que se dá essa reprodução? Ou ela é reprodução sexuada, ou ela é uma reprodução assexuada. Qual que é a diferença entre elas? A reprodução sexuada envolve troca de gametas, óvulos e espermatozoide. Então, para ter uma reprodução sexuada, tem que ter troca de gametas. E existe também a reprodução assexuada. A reprodução assexuada, ela não envolve troca de gametas. Um indivíduo consegue produzir outros indivíduos através dele mesmo. Através de partenogênese, através de bipartição, através de brotamento. Então, este primeiro momento, a gente vai ter um entendimento do que é uma reprodução sexuada e do que é uma reprodução assexuada. E o que mais cai em prova quando se fala em reprodução sexuada e reprodução assexuada? É o fato dos benefícios, né, do lado positivo e o negativo de cada. Por exemplo, um lado positivo da reprodução sexuada, variabilidade genética. Por quê? Porque eu formo indivíduos diferentes, então eu estou variando a genética, variabilidade genética. Mas o que é negativo da reprodução sexuada que a gente pode citar como negativo? A dificuldade de encontrar o parceiro ideal. Isso é algo negativo na reprodução sexuada. E na assexuada? O que é positivo na assexuada? Positivo na assexuada é a facilidade da reprodução. É fácil se reproduzir na reprodução assexuada. É um ser que pode produzir outro ser. Algo tranquilo, fácil, rápido, objetivo. Mas qual que é a dificuldade da reprodução assexuada? A dificuldade da reprodução assexuada é que ela não gera variabilidade genética. Ou seja, é muito mais fácil essa espécie cair em extinção, tá? Então, reprodução significa formação de um novo ser. E aqui a gente tem fotos dessa reprodução. Reprodução sexuada, se você for fazer uma observação, o espermatozoide encontrando o óvulo, ou seja, para ter uma reprodução sexuada, sempre vai ter que ter o encontro de gametas. O que é esse gametas? Óvulo e espermatozoide. Interessante lembrar, quem escolhe o feto, quem escolhe o sexo de um feto, é sempre o macho. Por quê? Porque o macho, quando ele vai se unir à fêmea, ele vai levar XX ou XY, tá? Se ele levar o X, neste cruzamento a mulher só tem X. Então a mulher é XX. Quando ela vai cruzar, ela só vai enviar o X. O homem pode enviar o X e pode enviar o Y. Se o homem enviar o X, involuntariamente, vai produzir uma menina. Se ele enviar o Y, vai produzir um menino. Então é importante salientar isso, tá? Que organismo fazem reprodução sexuada? Quem que faz? Algas, fungos, plantas, animais. Os humanos fazem reprodução sexuada. A importância, a gente já falou. Qual que é a importância? Variabilidade genética, seleção natural, permanência da espécie. Tudo isso são benefícios da reprodução sexuada, tá? Existem as etapas da reprodução. Então, que etapas da reprodução que a gente pode citar aqui? É o início. Então, os espermatozoides saem de onde? Dos testículos. E eles vão até onde? Eles penetram a vagina e vai se encontrar na tuba uterina. Então, caiu na sua prova. Onde é o encontro do óvulo com o espermatozoide? Encontro de óvulo e espermatozoide se dá na tuba uterina. E a produção destes espermatozoides se dá nos testículos. Da mesma forma, a produção deste óvulo fecundado na tuba uterina se dá no ovário. Muita gente acha que é o útero. Não, vai se dar no ovário, tá?
Aqui eu tenho a formação, célula germinativa, organismo diploide, zigoto. O que está querendo dizer este quadro aqui? Houve uma fecundação. Nessa fecundação que aconteceu, formou gametas, né? Houve uma fecundação e essa fecundação formou gametas. Desses gametas, né, que se fecundaram, formaram o zigoto e aí forma um novo indivíduo. Aqui eu tenho como exemplo o que aconteceu. O adulto era um zigoto que se dividia. O adulto, ou é fêmea ou é macho, Esse adulto fez o quê? Ele produz óvulo e espermatozoide. Esse óvulo e esse espermatozoide se uniram, houve uma fecundação, formou zigoto e formou o desenvolvimento de um novo ser, tá? Então, basicamente, sobre reprodução, seria isso. Perdão. Eu tenho aqui os tipos de fecundação. Se eu sei o que é uma reprodução, eu tenho que lembrar dos tipos de fecundação, tá? Por que eu tenho que lembrar dos tipos de fecundação? Se há uma reprodução sexuada, tem que ter fecundação. Então, existe a fecundação interna. O que seria uma fecundação interna? O homem com a mulher fazem fecundação interna. O que é fecundação interna? O homem lança o espermatozoide dentro da fêmea, há um encontro da tuba uterina, há uma fecundação, este óvulo ele vai para o útero, se desenvolve no útero e ali a mulher vai nutrindo esse novo ser. Isso é uma fecundação interna. A fecundação interna, o espermatozoide é guardado, é abrigado pela mulher dentro dela, ou melhor, pela fêmea dentro dela. Isso é a fecundação interna. O que é uma fecundação externa? E quem que faz essa fecundação externa? Fecundação externa e aí a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir reprodução assexuada com fecundação externa. Fecundação externa é quando há o encontro do óvulo com o espermatozoide fora do corpo da fêmea. Ou seja, fecundação externa. Houve uma fecundação, houve um encontro do óvulo com o espermatozoide, mas fora da fêmea. E isso é chamado de fecundação externa. Na aula, nós demos alguns exemplos. O sapo faz fecundação externa. Como, professor, que o sapo faz fecundação externa? O que a gente explicou para você? O que eu expliquei para você? O sapo, o macho, ele sobe em cima da fêmea, ele realiza a cópula. E o que acontece na realização dessa cópula? Ele estimula a fêmea a produzir óvulos. A fêmea lança os óvulos na água, o macho vai lá e lança o espermatozoide. Ou seja, para que serviu o macho e fêmea ali? O macho serviu para estimular a fêmea a produzir óvulos. E aí ela produz esses óvulos, e aí na produção desses óvulos, o macho vai lá e lança o espermatozoide em cima desses óvulos, e aí há o que? O encontro do óvulo com o espermatozoide numa fecundação externa. Formou um ser diferente. Por que formou um ser diferente? Uma fêmea colocou o óvulo, o macho o espermatozoide, formou um ser diferente, contendo os genes do macho e da fêmea. Mas na fecundação interna acontece de termos gêmeos. Existem os gêmeos bivitelinos ou dizigóticos. São formados a partir de 2 óvulos, ou seja, os 2 óvulos são fecundados, formando 2 embriões. São formados em placentas diferentes. Isso são gêmeos bivitelinos. Gêmeos que eles são dizigóticos. 2 óvulos gêmeos diferentes. Formado por espermatozoides diferentes. É o que a gente chama gêmeos bivitelinos ou dizigóticos. Você precisa saber esses termos para responder questões abertas. Então, gêmeos bivitelinos, dizigóticos, são formados por 2 óvulos diferentes, 2 espermatozoides diferentes. Ao encontro na tuba uterina, tudo acontece normalmente, só que em dobro. Então, são os gêmeos bivitelinos ou dizigóticos. E existem os gêmeos idênticos. Aqui, eu não tenho fotos dos gêmeos idênticos, mas nós falamos sobre isso. O que é o gêmeo idêntico? E a gente tem que ter muito cuidado nesse tipo de questão.
Olha, o que é um gêmeo idêntico? Quando um óvulo é produzido e fecundado por um só espermatozoide e se divide em duas culturas de células completas, ou seja, um óvulo e um espermatozoide. Houve a junção desse óvulo com o espermatozoide, onde, na tuba uterina, esse óvulo é chamado de ovócito 2, nós já falamos sobre isso, e o que aconteceu lá? Ele se dividiu. Esse óvulo, de certa forma, ele, entre aspas, cometeu um erro genético. E ao cometer um erro genético, ele se divide. E nessa divisão, nascem gêmeos idênticos. Aqui, eu tenho que falar um pouquinho para você também da reprodução assexuada daqui a pouco, tá? Vamos voltar aqui para falar um pouquinho de reprodução. Aqui eu tenho a comparação do que é uma reprodução sexuada e do que é uma reprodução assexuada. Então, o que é uma reprodução sexuada quando você pensa nela? Participação de gametas. E a assexuada? Não tem. A assexuada você pode até colocar como clone, né? Porque é ser geneticamente igual. Não tem variabilidade genética. A sexuada já tem variabilidade genética, como exemplo. Vamos partir para a parte de baixo, que aí nós falamos da reprodução sexuada, agora nós vamos falar da reprodução assexuada, clones. Então a reprodução assexuada, para você colocar nas suas respostas de prova, para ela ficar uma resposta mais completa, lembre sempre, a reprodução assexuada, ela está formando clones. Quais são os tipos de reprodução assexuadas que eu tenho? Divisão binária, bipartição e cisparidade. É a mesma coisa. Divisão binária, bipartição e cisparidade. O que quer dizer esse tipo de reprodução assexuada? Olha, significa partir. Lembra do termo bipartição? Então, bipartição, partição de partir. As bactérias partem-se. E quando elas se partem, elas formam um novo ser com código genético idêntico à origem que ela se partiu. Então, isso recebe o nome de bipartição ou cisparidade, tá? Tem a esporulação. O que é uma esporulação? Esporulação observa de estruturas chamadas de esporos. Então, o que seria esses esporos? Os fungos fazem muito isso, né? Então, esses esporos, eles se partem também, a gente chama de esporulação, tá? Justamente porque, de certa forma, esporulação vem de esporos, eles se partem e a gente chama de esporulação, que é uma reprodução assexuada. Fragmentação, ou seja, aqui eu tenho um exemplo, aqui eu tenho um exemplo no desenho de uma fragmentação. O que é isso aqui? É uma planária. Então, o que aconteceu com essa planária, né? Essa planária, que é um animal, um verme, é um protozoário. O que aconteceu com ele, com essa planária? Essa planária, ela se partiu. Então, é a mesma coisa. Você imagina, você tem uma planária na sua mão. Só um exemplo. E essa planária se parte. Então, 1, 2, 3. Mas ela tem o poder de se regenerar. Quando ela se regenera, a gente chama de fragmentação. Então, essa planária, ela se regenerou. Então, é um ser que você pode parti-la em vários pedaços, ela consegue se regenerar idêntico ao ser inicial. Isso a gente chama de fragmentação, tá? Nós temos também o brotamento. O que é um brotamento? Brotos. Eu tenho brotos. Então, eu vou pegar aquele broto e vou replantar este broto. Só um exemplo. Então, é uma reprodução assexuada. Brotamento. Partenogênese. O que é uma partenogênese? Um exemplo claro da partenogênese, e a gente falou sobre isso, é o seguinte: é o zangão com a abelha, a produção de novas abelhas. Elas se reproduzem por partenogênese.
partenogênese. Então, o que acontece? Existe o zangão, sim, mas não existe troca de material genético entre o zangão e a abelha rainha. A abelha rainha, ela produz seres idênticos a ela. Isso é chamado de partenogênese. Propagação vegetativa, o que seria isso? Você pega uma parte de uma raiz, de uma caule, de uma folha e produzir novos seres. Então é propagação vegetativa. Mas o que vale a pena lembrar da reprodução sexuada? Os benefícios e os malefícios, e você entender alguns desses aqui. Ah, professor, eu preciso entender tudo? Quando você ouvir falar em esporulação, você lembra de esporos. Quando você ouvir falar de divisão binária, bipartição, partiu, você lembra de bactéria. Fragmentação, aqui a gente trouxe como um exemplo claro uma planária, tá? Então são exemplos de fragmentação. O que acontece na fragmentação? Ela se partiu, a planária se partiu, ela se partindo, ela se fragmenta, regenera. Então, fragmentação. Brotamento, brotos. Propagação vegetativa. Quando eu tiro um caule, raiz, uma folha, então é uma propagação vegetativa, tá? Aí está a reprodução assexuada para você, tá bom? Agora, além disso, eu queria comentar com você a respeito da fecundação. O que eu quero comentar com você a respeito da fecundação? Além da fecundação interna e a fecundação externa, vale a pena a gente também conversar um pouquinho da fecundação cruzada. O que seria uma fecundação cruzada e quem que faz muito isso? As minhocas, tá? Minhoca faz fecundação cruzada. Ou seja, ela tem os dois sexos, né? Ela consegue ter os dois gametas e quando as minhocas se encontram, ela consegue fazer fecundação cruzada, ou seja, há momentos que uma é macho e outra é fêmea e vice-versa. Isso é fecundação cruzada. Não se esqueça do que é uma fecundação cruzada, tá? Quem que faz fecundação cruzada? Né? Ah, é só as minhocas? Não, os seres hermafroditas. Hermafroditas são seres que têm dois sexos. Quem mais, professor? Que tipo de fecundação que existe? Existe também a fecundação interna, a fecundação externa, a fecundação cruzada e o que nós chamamos de autofecundação, tá? O que seria essa autofecundação? Deixa eu corrigir aqui o que eu falei anteriormente. O que é uma fecundação cruzada? Desculpa. O ser possui ele possui dois gametas, uma gameta masculina e feminina. Isso é uma fecundação cruzada. Em alguns momentos, ele é macho e ele é fêmea quando ele encontra com outro ser. Fecundação cruzada. Autofecundação. O que é uma autofecundação? Autofecundação, o ser é hermafrodita, tá? E o que acontece? Ele mesmo se autofecunda. Então tem diferença. Ambos são hermafroditas, tá? Mas tem uma diferença. A fecundação cruzada ao encontro de dois seres, em algum momento um é macho e o outro é fêmea, fazendo fecundação cruzada. Autofecundação, um ser só que auto se fecunda, ou seja, ele produz os dois sexos e se autofecunda. Então tem uma diferença entre fecundação cruzada e autofecundação. Então, o que seria uma fecundação? Interna, espermatozoide guardado dentro da fêmea. Externa, espermatozoide e óvulo se encontram fora do corpo da fêmea. Fecundação cruzada, há dois seres, em algum momento, um faz papel de macho, outro de fêmea e vice-versa. E a autofecundação é um ser só que auto se fecunda, porque ele produz óvulos e espermatozoide. Lembrando que este ser é chamado de hermafrodita. Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre os métodos contraceptivos. Quando eu falo de fecundação e de reprodução, eu não posso esquecer dos métodos contraceptivos. Que métodos são esses? Existe a camisinha, o DIU, a espermicida, a esterilização, os métodos hormonais. São os métodos mais eficazes para evitar filhos, para evitar uma gravidez indesejada. E os métodos que a gente se considera ineficazes, como tabelinha e outros, tá? O que é importante a gente entender isso a nível de prova? A gente precisa entender algumas questões básicas.
qual que envolve métodos hormonais, ou seja, envolve hormônios, envolve hormônios para que a mulher não produza o ovócito 2, o óvulo, para que ele não seja fecundado. Então aqui a gente tem, por exemplo, a pílula anticoncepcional. Existem os métodos que são os métodos que a gente chama de métodos de barreira. O que seriam os métodos de barreira, professor? Os métodos de barreira, ele não permite a passagem do espermatozoide para encontrar o óvulo. E existem os métodos definitivos de esterilização. E aí a gente fala de duas cirurgias. Uma cirurgia que a gente chama de laqueadura e outra cirurgia que a gente chama de vasectomia. O que é uma laqueadura? Aonde que é o encontro do óvulo com o espermatozoide? Não é nas tubas uterinas? Então o que vai acontecer? De certa forma, eu vou amarrar, eu vou cortar essas tubas uterinas para que não haja esse encontro. E o que acontece com a vasectomia? Na vasectomia não há produção de espermatozoide. Ou seja, o espermatozoide ele é absorvido pelo organismo, tá? Então a gente não pode esquecer sobre isso. Então aqui existe, como eu te falei, os métodos de barreira, como o DIU, a camisinha, o diafragma, a gente conversou sobre isso. Olha aqui como exemplo o DIU, né, como que ele é colocado no corpo feminino, o diafragma. Tem os métodos definitivos, a laqueadura. O que eu comentei com você logo acima? Olha que a laqueadura. Na laqueadura, olha aqui o que aconteceu. Na laqueadura, as trompas, ó, aqui, ó. O que aconteceu? Essas trompas, elas, de certa forma, são amarradas, cortadas, porque aqui nessas tubas uterinas não há um encontro do óvulo com o espermatozoide. Vale lembrar que aqui eu tenho o quê? Eu tenho o óvulo, tá? Isso aqui é o óvulo, onde é produzido o ovócito, onde é produzido... Aqui eu tenho o ovário, desculpa, onde é produzido os óvulos. Aqui há um encontro do espermatozoide com esse óvulo. Então, o que acontece? Eu interrompo, e nesse interrompimento não há como ter gravidez. E existe também a vasectomia. No homem é feito um pequeno corte. E este pequeno corte é a esterilização do homem, né? É o bloqueio do ducto diferente. Então ele é responsável pelo transporte do esperma. Se eu cortei, o espermatozoide não vai passar. E aí é um método também definitivo, tá? Existem as vantagens e as desvantagens de uso de cada coisa. E a gente precisa entender as vantagens e desvantagens. As vantagens dos métodos definitivos das cirurgias é que você não vai ter mais filho. Mas se lá na frente você se arrepender, como que fica, né? Então acho que a melhor forma é se prevenir com os métodos de barreira e os métodos hormonais que a gente tem até o momento. Falando nisso, nós também, quando a gente trata de reprodução e fecundação, nós não podemos deixar de falar das infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, né? São infecções provocadas por vírus e bactérias que acometem o sistema genital masculino e feminino ou o corpo de um modo geral. Acho que o que mais cai em prova é o HIV, né? HIV é o vírus da AIDS. HIV é uma coisa, a AIDS é outra. HIV é vírus. A AIDS é a doença propriamente dita, né? Então o que acontece com a AIDS? O indivíduo ele não tem as defesas do organismo, porque o HIV de certa forma destruiu. Hoje a gente sabe que existe diversos meios, diversos tratamentos. As pessoas que têm AIDS, elas vivem normalmente e foi falado em aula, eu falo com você, a gente não pode ter preconceito nenhum com as pessoas que têm HIV e AIDS ou qualquer tipo de doença sexualmente transmissível ou não, né? A gente como estudante, vocês como estudante, precisam trabalhar essa questão também de entender o outro, principalmente de respeitar o outro na sua plenitude, tá bom? Aí nós vamos falar de ciclo menstrual, ovulação e fecundação. Fizemos uma aula maravilhosa sobre o ciclo menstrual. O que seria esse ciclo menstrual, professor? Que a gente falou tanto. Primeira coisa, né, que a gente precisa entender. Onde é produzido o óvulo? No ovário.
Então aqui eu tenho um exemplo de um ovário direito e de um ovário esquerdo. O que acontece aqui? Aqui é a produção destes, que são o óvulo, que é o óvulo nos ovários. Este óvulo, quando nos primeiros dias do ciclo menstrual, quando há a produção de estrógeno, aonde que é produzido este estrógeno e aonde que é produzido esse FSH, são hormônios. Esse estrógeno é produzido pelo óvulo, pelo ovário, pelos óvulos. Já o FSH é produzido pela hipófise que está no cérebro. O que acontece? Há uma produção, há uma maturação neste primeiro ciclo. E aí, quando eles amadurecem, o que acontece? Ele vem para essas tubas uterinas aqui. O que ele está fazendo aqui nessa tuba uterina aqui? Ele está esperando o espermatozoide para que ocorra o quê? A fecundação. Então, o que eu entendo como uma ovulação? A mulher está ovulando, ou seja, essa ovulação é a migração deste óvulo que está no ovário para a tuba uterina. Então, a mulher ovulou, ela está com uma produção subindo de estrógeno e de FSH. Quando dá lá para os 14º, 15º dia do ciclo menstrual, o que acontece? Há uma produção, atinge seu ponto máximo, o ovócito está aqui, está pronto para ser fecundado. Então há uma explosão hormonal no corpo feminino. Aí o que acontece nessa explosão hormonal no corpo feminino? Ela está pronta para receber a fecundação. Neste período, como que age o estrógeno e o FSH? O estrógeno, ele, de certa forma, e o FSH, eles agem juntos para a produção deste óvulo e para a preparação do útero. Porque esse útero, ele precisa se preparar para receber o feto. Então, há uma explosão de estrógeno e FSH justamente para receber esse feto. Só que o que acontece? Então, esse período a gente chama de ovulação. Só que o que acontece? Muitas vezes a mulher, né, a maioria das vezes, ela não vai, ela tomou o remédio, usou o preservativo, tanto ela quanto o homem, obviamente, e não acontece essa ovulação. O que vai acontecer então? Vai acontecer o seguinte: este útero aqui, ele está sendo preparado, isso aqui a gente chama de endométrio, que está dentro do útero, ele está sendo preparado para quê? Ele está sendo preparado para receber o feto. Como ele não recebeu esse feto, ele vai descamar. Então ele vai descamar e jogar tudo isso aqui fora, através do que a gente chama de menstruação. E aí o que aconteceu neste período? A mulher menstruou. E aí é hora, né, da progesterona e do LH entrarem, né, para quê? Para constituir novamente todo o ciclo. Então a mulher não quis, ela não houve a fecundação. Então ela vai fazer o quê? Ela vai simplesmente menstruar. Algo interessante, qual que é o período menstrual? De 28 a 30 dias. Estrógeno e progesterona agem sobre a parede do endométrio. Então, estrógeno e progesterona vão agir aqui para quê? Olha, para preparar o útero. Hormônio FSH e LH estimulam o amadurecimento do óvulo. Então, esse óvulo vai amadurecer e a gente chama de ovócito 2 e vir para cá. Menarca. O que é uma menarca? A primeira menstruação. A primeira menstruação da menina é chamada de menarca. E a menopausa? A última menstruação, ou seja, ela não menstrua mais, ou seja, esse óvulo ele não vem mais aqui para a tuba uterina. E aí não há preparação deste endométrio. Tem mulher que faz até reposição hormonal. A gente tem o óvulo, né, um folículo, aí o óvulo aqui, olha, olha o óvulo aqui. A gente tem o ovócito primário, é ele pequenininho. E a gente tem o óvulo secundário, ele grandão, no período de ovulação que ele vem para cá, tá? Óvulo terciário é quando ele já está na tuba uterina, tá?
Vale lembrar, como eu falei para você, aqui quando você tem 14 dias é o período maior do ciclo, é quando a mulher ovula, tá? Como eu falei também, se acontecer a fecundação, o feto vem por útero e fica aqui, ó, nas paredes do endométrio, tá bom? Então, o ciclo menstrual basicamente é isso. Não aconteceu, acontece a menstruação. Aqui a gente fala dos tipos de fecundação novamente. E aqui eu acho importante salientar o seguinte, né? A gente tem aqui o que? A gente estudou sobre isso, falou sobre isso, que é a penetração do óvulo no espermatozoide. A penetração do óvulo com o espermatozoide. Então, o óvulo saiu do testículo, né? O espermatozoide saiu do testículo e foi até o óvulo. Ele conseguiu chegar lá. Primeira parte, por onde que ele passa? Corona radiata. É o que envolve o ovócito. Chama-se corona radiata. Segunda parte, zona pelúcida. Quando este espermatozoide penetra na zona pelúcida, o que acontece aqui? Acontece que há meio que o óvulo se tranca, se fecha. Para quê que o óvulo se tranca, se fecha? Para que não haja mais a entrada, a penetração do espermatozoide, tá? Então a gente não pode esquecer disso. Então, basicamente, se houve aqui uma penetração, se houve aqui uma fecundação, se houve aqui uma reprodução, então este ovócito, ele está aqui, ele foi para a tuba uterina, encontrou o espermatozoide. Este espermatozoide fecundou, ele vem para cá, aquele agarra na parede do endométrio e fica e forma uma gestação. Ressaltando que a primeira parte deste óvulo vai chamar corona radiata e a segunda parte a zona pelúcida, tá? Matéria que sempre cai em prova. Então, basicamente, sobre reprodução e fecundação, é isso aí. Não tem segredo nenhum no que diz respeito a isso, tá? Outra coisa importante. Agora a gente passa a falar da classificação biológica dos seres vivos. Eu preciso classificar os seres vivos. Como que eu classifico esses seres vivos, né? É uma classificação sistemática. Isso aqui eu chamo de taxon. Vem de taxonomia. Então, como é que eu classifico? Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Do menor taxon ao maior taxon. Quanto mais próximo da espécie, mais próximo evolutivamente nós somos. Quanto mais próximo do reino, mais distantes evolutivamente nós somos. A gente costuma, para decorar, para entender, a gente costuma colocar o seguinte: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Vou te dar um exemplo. Se um ser obrigatoriamente é da mesma ordem, ele tem que ser obrigatoriamente da mesma classe. Então, se um ser é da mesma ordem, ele tem que ser da mesma classe. Se ele é da mesma classe, ele vai ter que ser do mesmo filo. Então, são exemplos que a gente tem, do menor taxon ao maior taxon. O que acontece aqui? Existe uma regrinha, uma palavrinha que a gente falou em aula, chamada reficofage. O que é a reficofage? Reficofage é um termo que a gente usa para quê? Reficofage é um termo que a gente usa para entender, decorar mesmo as categorias taxonômicas, do maior ao menor taxon. Reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aqui eu tenho um exemplo da nossa espécie, que é a Homo sapiens, né? Espécie Homo sapiens, gênero Homo, família Hominidae. Cuidado com essa família, quase todas as famílias terminam com Dae, né? E é importante a gente entender isso para fazer atividade. Mas existe um homem chamado Carl von Linné, ou Linneu, como muita gente fala. Por quê? Além de classificar as espécies, além de organizar as espécies, porque eu precisei organizar essas espécies, além disso,
preciso dar nomes a ela. Por que eu preciso dar nome? Porque a espécie que tem em Lima Duarte, ela é diferente, ela é igual à espécie, algumas espécies que tem nos Estados Unidos. Ou, por exemplo, na Argentina. Ou uma coisa muito simples. Talvez eu conheça uma espécie de planta lá em Andrelândia de um jeito e aqui em Lima Duarte de outro. Então, isso aí são nomes o quê? Usuais, nomes comuns. Então, a gente precisa de nomes científicos. Então, eu preciso dar nomes científicos. Então, eu preciso agrupar as espécies, organizar as espécies e dar nome a elas. Mas para dar nome a elas, eu uso a nomenclatura binominal. O que significa isso? Então, por exemplo, se eu disse para você Homo sapiens, eu estou falando da nomenclatura binominal. Por quê? São dois nomes. O que significa o primeiro nome? Gênero. E o que significa o segundo nome? Este segundo nome significa o quê? Este segundo nome significa o epiteto específico. Então, é sempre seguido do gênero, seguido do epiteto específico. Gênero mais epiteto específico forma o nome da espécie. Então, aqui eu tenho a espécie Homo sapiens. E o que é interessante eu falar para você disso? Primeiro, o primeiro nome ele é escrito maiúsculo, designando o gênero. O segundo nome, minúsculo, designando o epiteto específico. E juntos eles formam o nome da espécie, Homo sapiens. Sempre em negrito ou grifado. Por quê? Eu estou designando o nome científico. E para designar um nome científico, ele tem que ser obrigatoriamente em negrito ou grifado. Então, nome da espécie. Igual aqui, Aedes aegypti. O Aedes aegypti, eu tenho o primeiro nome, significa o gênero. O segundo nome, aegypti, o epiteto específico. E a espécie, Aedes aegypti, juntos formando espécie. Eu tenho, por exemplo, aqui, canes familiares. O primeiro nome é o gênero, o segundo nome é o epiteto específico e juntos eles formam a espécie. Primeiro nome, letra maiúscula, segundo nome, letra minúscula, tá? E para finalizar, para falar sobre isso, nós temos aqui o quê? Nós temos aqui os híbridos. O que são híbridos? Quando você é muito próximo evolutivamente, mas é uma espécie diferente da outra, mas muito próxima. O que é uma espécie? Espécies são seres, né, conjuntos idênticos, iguais, que cruzam e deixam descendentes férteis. Homem cruza com mulher para se reproduzir. Cachorro cruza com cachorra para se reproduzir. Mas quando nós somos muito próximos, nós conseguimos também nos reproduzir. Só que o que acontece? Esses seres, eles nascem com algumas características próprias. E esses seres, com essas características próprias, o que acontece com eles? Eles são híbridos, eles são inférteis. Aqui eu tenho dois casos. Olha, a mula. Animal híbrido do cruzamento entre uma égua e um jumento. Égua e jumento, mula. Um ser híbrido, égua e jumento são muito próximos evolutivamente, consegue produzir um novo ser. Nós temos aqui, eu acho um animal muito feio. Nós temos aqui o ligre. O que é o ligre? É o cruzamento do leão com a tigresa, formando ligre. Então, esse ligre, ele é o quê? Esse ligre é um animal híbrido, cruzamento do leão com o tigre, que são seres evolutivamente próximos, tá? Para finalizar, nós vamos falar de reinos. Por que reinos, professor? Porque nós precisamos identificar os seres vivos, nós já classificamos, nós já damos nome, e agora a gente precisa dividir esses seres vivos. Então, esses seres vivos foram divididos em 5 reinos. Quais que são eles? O reino Monera, que tem como característica principal seres procariontes, células muito simples. Tudo que está relacionado a bactérias é do reino Monera. O que você tem que lembrar sobre o reino Monera? Seres procariontes, unicelulares, têm uma constituição celular muito simples. Tem o reino protista ou protoctista, seres unicelulares, por exemplo, eucariontes, autótrofos e heterótrofos. Quem que faz parte do reino protista? Algas e protozoários. Cuidado!
O pulmão do mundo é a água pertence a qual reino? O pessoal vai lá e põe planta. Não, a alga pertence ao reino protista. O reino fungi, os fungos, aqueles seres que trabalham por absorção. A maioria são pluricelulares. Aqui eu tenho o cogumelo, né, que é comestível ou não. Tem os bolor, o bolor do pão, e tem os levedos. Isso é o reino fungi. E para completar, reino plantae, são os seres fotossintetizantes. Viu planta ser fotossintetizante, tá? Viu que ele é pluricelular? Porque se eu coloco algo que você não sabe se é uma planta ou uma alga, você vai ter que ver na interpretação do texto se ela é uni ou é pluri. Porque a alga é unicelular, verdadeiro pulmão do mundo, e é protista. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E para finalizar, eu tenho o reino animalia. O que é o reino animalia? O reino animal, nosso reino. Então o reino animal, ele inclui seres eucariontes, heterotróficos, nós não produzimos o nosso próprio alimento, né? Então, homem, cachorro, vaca, ave, tudo é um ser que é considerado animal. Aqui eu coloquei um quadro comparativo para você, mas você não precisa prestar atenção nesse quadro. Você só lembrar no seguinte, ó, reinos. Reino Monera, o mais simples, procariontes, as bactérias. Reino protista, geralmente tem uma célula só. Aqui é agrupar os protozoários e as algas. Planta, fotossíntese, seres autótrofos, todas as plantas fazem fotossíntese. Fungos, seres heterótrofos, né? Aqui eu posso lembrar, como se diz, a frieira é um fungo, o cogumelo, né? Eles não fazem fotossíntese, eles são heterótrofos. Tem o reino animalia, que é o nosso, que é um reino que é o mais complexo de todos, que absorve todos os animais. Basicamente a nossa prova tá aí, tá? Reprodução, sexuada e assexuada. Fecundação, interna e externa. Quando eu falo de fecundação, não posso esquecer fecundação cruzada e fecundação e autofecundação, tá? Reprodução e fecundação é isso. Temos que lembrar dos métodos contraceptivos, né? Os métodos de barreira, os métodos hormonais e os métodos que são definitivos, como as cirurgias, tá? Quando eu falo em fecundação, encontro do óvulo com o espermatozoide na tuba uterina. Ciclo menstrual, primeira menstruação menarca, a última menopausa. Tenho que lembrar que esse encontro é na tuba uterina. Não aconteceu, esse óvulo é absorvido pelo organismo feminino e os hormônios que estavam preparando o útero, né, e com a parede do útero, que a gente chama de endométrio, ele descama, que é uma menstruação. Categoria taxonômica, do menor para o maior taxon, da espécie ao reino, tá? Quanto mais próximo da espécie, mais próximos evolutivamente nós somos. Quanto mais próximo do reino, mais distante evolutivamente nós somos. Vale lembrar também, a respeito disso, da nomenclatura binominal, Aedes aegypti, primeiro nome, significa gênero. Segundo nome, o epiteto específico. Juntos, eles formam o quê? Juntos, eles formam o nome da espécie. Sempre em negrito ou grifado, porque você está falando o nome científico, tá? O que significa espécie? Seres que cruzam e deixam descendentes entre si. Se eu sou muito próximo evolutivamente do outro ser, eu posso gerar um descendente, mas esse descendente ele vai ser infértil, ele vai ser chamado de híbrido. Lá nós tivemos como exemplo o leão e a tigresa formando o que a gente chama de ligre. Na aula falamos até sobre o javaporco, tá? Reinos, 5 reinos: Monera, protista, fungi, plantae e animalia, e os seus representantes. E o que aconteceu, só para finalizar aqui? Eles quiseram agrupar, diminuir ainda mais, colocar a gente ainda mais próximo. E aí criaram o sistema de 3 domínios. O que seria esse sistema de 3 domínios? Então a gente seria dividido em apenas 3 domínios. O domínio bactéria, que seriam as bactérias. O domínio árqueas, que são seres que vivem em lugares inóspitos, com características dos procariontes, que vivem, por exemplo, nas profundezas do oceano, ou nas barreiras, nas barradas, né? Nas barreiras dos vulcões. E o domínio eucária,
que seriam os eucariontes. Então a gente estaria agrupado, todos os eucariontes estariam agrupados em um reino só, que a gente chama de eucária. Então seria quem esses procariontes? As plantas, os animais, os protozoários, né, os protistas no caso, e os fungos. Acho que basicamente é isso. Tá aí uma videoaula para você se preparar para nossa prova, que tá super tranquila. Forte abraço, qualquer dúvida é só me procurar.